Bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem com a graça de Deus? Amém? Vocês já deram um bom dia para o dia hoje? Já olharam para o dia hoje? Esse sol maravilhoso que adentra a claridade da janela ali. Que coisa boa! É preciso não só olhar o dia, mas contemplar o dia, viu? Tudo isso é muito bom, como diz a palavra, porque foi Deus quem fez. Eu fico muito contente por estar aqui mais uma vez ocupando a sacra tribuna desta igreja. Louvo a Deus pelo convite do conselho na pessoa do reverendo Daniel. Agradeço também à igreja que me recebe, porque na realidade cada vez que uma porta se abre para um pastor pregar, Deus é louvado. Cada vez que uma porta se abre para este pastor pregar, a minha intenção é louvar a Deus com todo o meu coração e ter um tempo precioso diante da palavra com vocês. E nesta manhã, uma manhã de lembrança aí do nosso aniversário, quero dizer desde já que estou pregando com data show hoje, viu, reverendo Daniel? Estou pregando com data show, porque 110 anos é uma data show, meus irmãos. 110 anos de igreja é uma data show. Para aqueles que gostam de show, eis aí um grande show. 110 anos da nossa amada IPI, a quem nós servimos em nome de Jesus Cristo e que nos trouxe até aqui. E este pastor que vos fala, que ocupa este lugar hoje aqui, é fruto do resgate de Jesus Cristo, é fruto do resgate de Deus na pessoa de Jesus Cristo, através desta igreja aqui, IPI do Brasil. Eu louvo muito a Deus por poder servi-la, dando um pouco aí da retribuição de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Portanto, me sinto à vontade diante de Deus, à vontade diante dos irmãos, e penso que Deus já está nos abençoando e quer nos abençoar muito mais. Quero convidar você a que abra a sua Bíblia, por favor, nos Salmos de número 127. Salmos de número 127. Salmos conhecidíssimo, muito conhecido nosso, por demais lindo, bonito. Todos os salmos são bonitos, este é mais um, lindíssimo, lindíssimo. O pastor vai fazer a leitura, gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Curve a sua cabeça, por favor, mais um minutinho, abaixa a sua cabeça, por favor. Bondoso Deus, nosso Pai, a palavra é tua, Senhor. A palavra é tua. O teu ministério supremo é nos abençoar, e nós sabemos isso. E o nosso ministério é crer na tua palavra. Dá-nos condições nesta hora, pelo teu Espírito, de crermos na tua palavra, pela tua misericórdia mesmo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ficar para a nossa meditação nessa manhã apenas com o verso primeiro, ou a parte A do verso primeiro, de onde nós partiremos aqui,
para a meditação e vamos dando uma paradinha aqui e ali para tomarmos um pouco de água diante de Deus para refrescar a nossa alma, a nossa memória e também o nosso coração. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós observamos um bloco de salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. O Salmo 27 está nesse grupo de salmos. E este grupo de salmos, do Salmo 120 ao 134, há uma denominação técnica para eles, que são os salmos de subida. Salmos de subida. Ou nós poderíamos dizer, salmos que mostram uma ascensão espiritual. Ou seja, nós estamos em Cristo Jesus, já recebemos o amor de Deus em Cristo Jesus pela fé no nosso coração. E como a própria palavra diz que nós não estamos prontos, apenas o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, nós precisamos, também como diz a palavra, fazer a manutenção da nossa salvação, e isso implica amadurecimento espiritual. É muito triste quando nós nos deparamos, temos essa percepção de alguém que já deveria ser mais maduro espiritualmente, e não o é. E não o é, não por falta de ensinamentos, às vezes por falta de parar um pouquinho, perceber o seu compromisso diante de Deus, exercitar algumas coisas que se aprende, e a Bíblia vai falar que se exercitarmos, talvez já devêssemos ser mestres. Então esse grupo de salmos, esse conjunto de salmos, do 120 ao 134, vai mostrar essa ascensão, esta subida, esta evolução espiritual de quem? Do povo de Deus. O Salmo 127, que nós acabamos de ler, está exatamente entre, naturalmente, o 26, o 126 e o 128. Quando nós lemos o 126, quando fala da restauração de Sião, o Salmo 126, imediatamente anterior ao 127, vai falar de duas metáforas. Vai falar da metáfora de Sião, que significa nesse contexto, porque Sião é um termo complexo na Bíblia, tem que ser trabalhado, mas nesse contexto significa o povo de Deus, a primeira metáfora do 126, e a segunda metáfora, ainda no 126, diz respeito a plantio e colheita. O 128, porque o 127 fica no meio, o 128 vai dar ênfase à família. Aliás, já preguei sobre esse salmo aqui numa outra oportunidade que Deus nos deu, e que fala da beleza da família, dos filhos em derredor da mesa, da esposa que é videira frutífera, do homem que é feliz porque serve a Deus, não serve simplesmente a materialidade da vida. E nós temos o 127, que recebe inclusive uma autoria, porque o 126 não propriamente nós temos um autor definido, e o 128 também não propriamente nós temos um autor definido, mas o 127 diz aqui que é um cântico de romagem, e pertence, ou pelo menos nós temos aqui a indicação, de que Salomão é o seu autor. No Salmo 127 nós temos uma outra metáfora, que é a metáfora da construção, da edificação. Eu não sei se temos nesta manhã algum construtor aqui. Alguém é construtor aqui? Erga a sua mão. Tem algum construtor aqui? Alguém que trabalha lá com a construção da casa? Não temos. Deixa eu dizer para você que entende um pouquinho disso. A casa diante de Deus nunca é construída de baixo para cima. Uma casa verdadeira diante de Deus só pode ser construída de cima para baixo. Porque a edificação, aquilo que valida, aquilo que legitima uma construção, deve vir de cima. E Salomão está falando exatamente disso aqui. Ele disse: se o Senhor não edificar a casa,
tem gente que está trabalhando em vão. E como diria o livro do Eclesiastes, lá do pregador, do Correlete, o pregador vai dizer que no final, para aqueles que trabalham sempre construindo casa, de baixo para cima, o final disso pode ser a colheita de um saco de vento. Vai no final de tudo peneirar fumaça, não vai sobrar nada. E aí alguém vai dizer, de fato a vida toda foi vaidade. Mas Salomão tem uma visão diferente, começa a ganhar uma visão diferente. Mas por quê? Porque no livro das crônicas, ele aprendeu, quando ele, Salomão, construiu o primeiro templo para Deus, porque o povo era um povo nômade, ou seminômade, iam para cá, para lá, levando a arca, e construindo o tabernáculo aqui, tabernáculo ali. E Davi, pai de Salomão, queria ter construído esse templo, mas os planos de Deus não sempre são exatamente aquilo que o homem tem na sua mente, no seu coração. E Deus diz para Davi, não Davi, você não vai construir o templo, Salomão vai construir. Eu sei que você tem boas intenções aí, mas você não vai executar isso. Isso eu vou deixar para uma outra pessoa executar. E a vida é assim. Salomão, quando ficava falando da construção do templo, recebeu de Deus uma palavra. Salomão construindo o templo, porque Salomão era um rei muito sábio, Israel, por ser um povo monoteísta, por crer num Deus único, era um povo visto com observações pelas nações vizinhas. E Salomão recebeu muitos presentes, muitas coisas para construir o templo de Deus. E quando ele começou a construir o templo de Deus, ele ficava olhando para as paredes e dizendo assim, olha Senhor, esses vitraus, olha Senhor, estas paredes, olha o umbral desta porta, olha Senhor, as janelas, vieram de tal lugar, esta madeira, este utensílio, os objetos dos rituais, olha Senhor o templo, olha as coisas. Deus olhou para Salomão e falou assim, Salomão, se você andar nos meus caminhos, como andou o teu pai Davi, então eu vou te abençoar, Salomão. Não fique embevecido com a materialidade das coisas, que isso nos engana. Não fica, Salomão. E não é que Salomão entendeu? Salomão entendeu. Quando escreve o Salmo, olha a linguagem dele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão entendeu a lição. E tem na continuidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar quem quer que seja. Assim, por isso que a Bíblia fala para a gente vigiar e orar, porque a vigília, ou vigia, ou o atalaia, não é propriamente algo concreto, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual. Explicado o Salmo, eu gostaria de trabalhar 3 aspectos da igreja com vocês. 3 aspectos. O primeiro deles é a comunhão. O aspecto primeiro é a comunhão. Muitas vezes dá-se a impressão de que estar perto é estar junto. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nós que estamos todos perto uns dos outros aqui na igreja, que poderíamos estar perto uns dos outros em qualquer outro lugar, nós estamos do ponto de vista espaço, geograficamente ou topograficamente perto. Mas perto não significa necessariamente estar juntos. Para quem mora em apartamento, por exemplo, sabe melhor disso. Antigamente tinha um ditado que se dizia morar de parede e meia. Não sei se alguém já ouviu essa expressão. Hoje muita gente que mora em apartamento mora de parede e meia. E você sabia que muitas pessoas não se conhecem? Muitas pessoas não se conhecem, dormem ali, cama com cama, parede com parede, e estão muito próximos, estão muito pertos, mas juntos não. Tem aquele hino que nós cantamos aqui na igreja, né? Eu creio que vocês conhecem, claro. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Olha que coisa maravilhosa.
Às vezes eu estou perto do ritual, às vezes eu estou perto de um irmão, às vezes eu estou perto da igreja, às vezes para mim a sensação estou até perto de Deus, mas às vezes não estou, meus irmãos, juntos. Por isso que diz um outro cântico, juntos, na mesma fé, no mesmo amor e assim por diante. A comunhão não depende só de nós estarmos perto. Estar perto é uma coisa boa, estar perto enche, estar perto gera volume, estar perto dá a impressão mesmo de congregados, mas juntos é diferente. Juntos implica suportar e se importar. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, fala sobre suportarmos uns aos outros em amor. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Muito mais do que dar suporte ao outro, muito mais do que suportar do ponto de vista de ser conveniente com alguém, simplesmente para que a gente mantenha um certo trato, digamos assim, muito mais que isso, é se importar. É importar-se com o outro. Por quê? Porque importar-se com o outro é trazer o outro para dentro de mim. É importar. Você conhece esse verbo? Importar, importação, tem exportar, tem importar. Importar é você trazer alguém para dentro de você. Quando eu digo assim, eu estou na igreja, estou junto com os irmãos, eu me importo com a igreja, eu me importo com o reino de Deus, significa que você, não por você mesmo, mas Deus pela misericórdia dele, permitiu que você trouxesse Deus para dentro de você. Aí nós temos o Deus Emanuel, que não é Deus conosco, mas é Deus em nós. Então nesse primeiro ponto da comunhão, perto não é necessariamente estar junto. Suportar é ótimo, mas mais que suportar, é dar importância para o outro na medida em que eu o trago para dentro de mim. E aí nós não estamos só perto, nós estamos nos importando uns com os outros, um sendo importado pelo outro. E aí nós damos conta daquilo que estava escrito ainda há pouco aqui na parede, que é uma rede de amor e cuidado. Se não trouxermos as pessoas para dentro de nós, nós não exerceremos amor e cuidado do jeito que agrade o coração de Deus. A comunhão é importante para você? Quando você diz assim, não vou à igreja hoje, alguém te pergunta assim, olha, vamos à igreja, vamos à casa do Senhor com alegria, como diz o salmista, você diz, eu não posso ir hoje. Eu não posso ir hoje porque eu tenho um compromisso. E olha, eu de fato não posso porque esse compromisso hoje é muito importante para mim. Eu estou pedindo a Deus, este pastor tem pedido a Deus nesses dias, que as pessoas, quando ocorrer assim, de ser convidado para um compromisso em que ela tem a liberdade diante de Deus de não ir, um compromisso qualquer, dessa pessoa dizer assim também, olha, não posso ir a este compromisso, não posso ir porque hoje eu tenho uma atividade da minha igreja que é muito importante para mim. Porque às vezes nós damos ênfases sentimentais aos outros compromissos que são, claro, importantes, e aqui não é a questão diminuir a validade, menosprezar os tais compromissos, mas aqui é importante, aqui deve ser importante. Mas o segundo ponto ainda dos Salmos, da edificação, do crescimento, do amadurecimento espiritual é o trabalho. Trabalho, vocês já ouviram essa palavra, trabalho? Se eu disser para vocês que na igreja ninguém trabalha, vocês acreditam? Ou pelo menos não deveria? Se eu disser para vocês que você não deve trabalhar na igreja, você fica satisfeito com isso? Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. Trabalho é sacrifício. Trabalho é sacrifício. Vocês conhecem aquele canto que diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O cristianismo é a única religião do mundo onde a gente começa descansando, meus irmãos. Vinde a mim, vós que estáis cansados. É a única religião do mundo que começa com um túmulo aberto, porque é a nossa esperança. Para que eu e você vamos trabalhar, sendo que Deus quer que a gente descanse? Mas vamos entender isso.
O sacrifício cabal, Ele, Jesus Cristo, já executou, já fez. Portanto, a Bíblia diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. No tempo passado, na Idade Média, existia um aparelho, uma espécie de gaiola feita no chão, onde a pessoa era colocada, deitada de costas, inclinada, viva. E naquele aparelho retirava-se as vísceras da pessoa viva. O nome daquele aparelho sacrificial, ritualístico de sacrifício, chamava-se tripalium. Tripalium, daí nós temos a palavra trabalho. E por que tripalium? Você conhece uma palavra muito comum do dia a dia que chama-se tripa. Já ouviu? Tripa, não é assim? Arrancava-se as tripas, arrancavam-se as vísceras da pessoa para um sacrifício vivo ali, com a pessoa viva, fazia-se isso. E por conta de arrancar as tripas, esse mesmo aparelho tem um outro nome, que é o saca-tripa. Eu pergunto para você, você quer trabalhar? Eu não quero. Pode parecer meio estranho da parte desse pastor dizer: eu não quero trabalhar, no sentido de eu não quero me sacrificar mais para absolutamente nada. Todos que estão juntos na comunhão e não só perto, eles servem a Deus sem necessariamente que alguém se sacrifique demais ou trabalhe demais, porque há um consenso, porque há um entendimento, porque todos entendemos nessa ascensão espiritual que Jesus Cristo não quer que nós venhamos aqui para trabalhar de forma escrava. Deus quer seu povo, seus filhos felizes, fazendo o que se tem que fazer para Ele, com o coração agradado, não com um peso muito grande. A Bíblia fala também dos negócios dessa vida, Lá na Idade Média surge essa palavrinha que vocês conhecem, que é negócio. É não ao ócio, é não ao descanso, porque na Idade Média, quem descansava era só as pessoas que estudavam, né? Na Idade Média tinha aqueles que trabalhavam e aqueles que estudavam. Aqueles que trabalhavam diziam não ao ócio, portanto eles exerciam no dia a dia das suas vidas o negócio. Mas nós não temos negócios propriamente com Deus. Deus não faz negociatas com ser humano nenhum. A cruz de Jesus Cristo, em quem nós cremos, é um instrumento de sacrifício radical, que não sobra para ninguém fazer força para conseguir absolutamente mais nada, porque nós vivemos pela graça. Ele pela graça, é que nos traz para junto de si, para que nós entendamos que eu e você não temos mais que operar e que entrarmos por um caminho de sacrifício. Não. Nesse segundo ponto do trabalho, nós entendemos que não precisamos. E o Senhor Jesus também falou, quando falava sobre o sábado, pode curar no sábado, não pode curar no sábado, aquela coisa arada toda, sobre a lei, Jesus Cristo deu uma parada e falou assim: o meu Pai trabalha até agora. Deus trabalha na vida da gente até agora. O sacrifício é dele, não é nosso. Tem muita gente que confunde essas coisas e quer fazer sacrifício por aí. Preste atenção, nós precisamos amadurecer. Estamos falando aqui de uma ascensão espiritual. Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora. O apóstolo Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, ele também, quando falava da ressurreição, ele dizia que enquanto aguardamos a ressurreição, cada qual cumprindo o seu compromisso, ele disse que o nosso trabalho no Senhor não é vão, porque não é um trabalho qualquer, não é o trabalho do sacrifício, não é o trabalho sacrificial, é o trabalho daquele que por convicção, entendeu que deve servir a Deus. Portanto, não é preciso fazer grandes apelos para que ele sirva a Deus. Ele já tem essa consciência, ele está amadurecido espiritualmente. Portanto, não só ele, mas todo um grupo, todo um rebanho, com essa consciência, produz muito para Deus, sem que necessariamente alguém tenha de ficar falando: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, você já fez isso, você já foi lá, você já fez isso, você fez assim, você fez assado. Porque o pastor Daniel não pode fazer isso. Eu sei que a igreja tem outros pastores,
Os outros pastores não podem fazer isso, porque senão estão negando aquilo que Jesus Cristo falou. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Vocês estão diante de um pastor cansado. Eu não quero carregar peso nenhum. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Isso pode custar alguma coisa? Até pode, mas Ele é que sabe, tá? O terceiro ponto que nós temos é o testemunho. Primeiro nós tivemos a comunhão, segundo o trabalho e o testemunho, nessa obra de edificação, e que está fugindo à materialidade propriamente. Salomão preferiu fugir da materialidade para dizer que se o Senhor não edificar tudo isso, tudo é em vão. Nesse terceiro ponto, testemunho, que está também para o nosso amadurecimento. Como que é o seu testemunho? Você sabe que testemunho é igual nariz, né? Cada qual tem o seu, né? Não é assim? Às vezes a gente critica o testemunho de alguém, mas a gente se esquece que de alguma forma o testemunho tem a ver com o nosso jeitão, tem a ver com o jeito que a gente é. Não dá para ser igual. Não dá para ser igual nesse sentido. Cada um tem uma performance, tem um jeito de desenvolver a sua fé, tem um jeito de se relacionar com a vida de fé. Mas, como testemunho é, como eu disse aqui, igual o nariz, cada qual tem o seu, nós temos uma palavra bíblica no livro de Atos, capítulo 1, e que nós temos ali uma orientação. O evangelista Lucas registrando lá que nós somos testemunhas. Vós sereis, palavras de Jesus para todos nós, vós sereis minhas testemunhas. Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria. Eu pergunto para você, onde é que fica Jerusalém? Você vai dizer, pastor, basta olhar no mapa. Onde é que fica a Judéia? Basta olhar no mapa. Onde é que fica Samaria? Basta olhar no mapa. Aí eu pergunto, onde é que ficam os confins da terra? Deixa eu dizer para você, que os confins da terra, não propriamente como lugar, mas como estado, um estado ao ser alcançado. Confins da terra, pode ser o coração de alguém numa manhã como essa. Pode ser o coração de alguém que passa pela rua numa manhã como essa. Confins da terra pode ser o coração de uma mãe que amanheceu chorando por causa do filho preso. Confins da terra pode ser o coração de uma mãe que não recebeu a sua filha no horário certo em casa esta noite, porque ela está se prostituindo. Confins da terra pode ser o coração de um pai que por causa da violência urbana perdeu um ente querido, um filho, um parente mais próximo. Confins da terra é o estado de miséria do ser humano que precisa ser alcançado pela palavra, e vai depender do meu testemunho e do seu testemunho. Na realidade a Bíblia fala de testemunhas. Eu gosto de uma palavra de Jó. O Jó, depois, capítulo 16, depois dele dizer, quebrantaste-me, Senhor, e fui quebrantado. Depois de dizer isso, um pouquinho, alguns versículos adiante, ele vai dizer assim, preste atenção, olha aqui para o pastor. Ele vai dizer assim, a minha testemunha está no céu, e nas alturas aquele que defende a minha causa. Aqueles que testemunham de Deus, essa nuvem de testemunha, deve ter essa perspectiva. Sabe por quê? Enquanto você é testemunha, a sua testemunha é celeste. A sua testemunha está nos céus. Você não depende de um irmão para validar o que você faz, embora isso seja importante. É muito importante quando alguém bate palmas para o que fazemos, mas fundamentalmente não precisamos, embora isso seja salutar, é muito bom que aconteça no nosso meio, mas a tua testemunha de como você serve a Deus está no céu. E nas mais longínquas alturas está aquele que luta pela tua causa, Jeová Sabaote,
É o Jeová do Salmo 46, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Ele é que luta a nossa causa enquanto nós testemunhamos. E sabe por que Ele luta a nossa causa enquanto nós testemunhamos? Porque nós não temos condições de dar conta do nosso testemunho. Sabe por quê? Essa palavra comunhão, testemunhos, elas andam juntos. Mas testemunha é martirel, é uma palavrinha grega que significa e que dá origem à palavra mártir. Martirel é aquele que sofre por uma causa, é aquele que testemunha um fato, é aquele que fala em nome de alguém, assim como o apóstolo Paulo é apóstolo. Você e eu somos apóstolos, apóstolo e apóstola. Por quê? Porque nós temos uma credencial de testemunho. Quando eu chego para falar com alguém, eu não falo por mim mesmo, não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho uma credencial para falar em nome de, uma credencial para falar em nome do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, e Ele me dá essa capacidade de ser testemunha, mártire. Eu tenho hora que eu fico pensando se sou essa testemunha mesmo, meus irmãos. Tem hora que esse pastor fica se questionando para saber se de fato eu sou essa testemunha que Deus espera em Cristo Jesus que eu seja. Na construção, não material, mas na construção espiritual, nós precisamos ter esta noção de testemunho. Tem uma menina de nome fictício, chamada, esse nome fictício, Sílvia, da África subsaariana, que é parte da África, próximo ao deserto do Saara. Essa menina tem 11 anos. 11 anos. Ela faz um percurso todos os dias, semanalmente, todos os dias, de 7 quilômetros a pé, passando por vegetações inóspitas, arbustos, espinhos, animais ferozes, e detalhe, numa região onde o índice de estupro é elevadíssimo. Vai com a sua bolsa, todos os dias corajosamente, vestindo a sua saia azul, de chinelos de dedos, que quando acaba dá um trabalho para conseguir outro. Todos os dias 7 quilômetros para ir à escola. E quando você pensa em escola, dá a impressão que essa escola que talvez o meu filho, o meu neto Danielzinho e a Beatriz vá, dá a impressão que é a escola que o seu neto, o seu filho está indo. Não é. É uma escola rudimentar, cheio de necessidades, onde talvez em muitos dias falta até o giz, não tem giz. Senta-se talvez num tijolo, todos os dias, 11 anos de idade, 7 quilômetros, passando por esse perigo todo. E quando você vê esses filmes da África, eu não preciso falar para você, hoje tem na internet, na televisão, na revista, você vê o que tem lá. Em muitas partes da África, a miséria instalada, falta saúde, falta comida, falta tudo. Entrevistaram essa menina, e no seu testemunho, entrevistaram a menina e perguntaram para ela: o que é que você quer com tudo isso, menina? Ela disse: eu quero ser professora. Sabe por quê? Porque ela olha a realidade em volta dela, e não à sua volta, e não fica satisfeita, fica tremendamente satisfeita e incomodada, fica inconformada, como diz Romanos capítulo 12, verso 2, inconformado, não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação e amadurecimento da vossa mente, para que vocês possam conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez aquela menina, naquele estado, queira conhecer isso. Ela quer transformar a realidade da sua família, ela quer transformar a realidade de um país, ela quer ser uma agente de transformação. Eu espero que nessa manhã
Deus possa chamar a nossa atenção, a atenção do nosso coração, para que nessa subida, nessa ascensão, nesse amadurecimento espiritual, e que não é, repito, não é necessariamente, ele não é material, mas é espiritual primeiro. Eu espero que eu e você tenhamos aí um pouco mais de entendimento no nosso coração e diante de Deus, da comunhão na construção, do trabalho na construção e do nosso testemunho na construção. Dito isso, só me resta dizer: louvado seja Deus, e que esse mesmo Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de nós, a vida de cada um de vocês. Amém? Louvado seja o Senhor.